Olá, a nossa entrevistada de hoje, do Primeiro Plano, é a psicóloga Elizabeth Campos. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida. É um assunto que interessa a todas as pessoas, porque quem não quer ter uma boa qualidade de vida? Não é isso? Bom, vamos começar com o que é qualidade de vida. O que a gente pode falar sobre o que vem a ser a qualidade de vida? Olha, Kátia, normalmente o conceito de qualidade de vida está atrelado à busca do prazer, à busca da felicidade, da satisfação. Então não existe assim uma regra geral para todo mundo. A qualidade de vida, o conceito é muito individual. O que é para você pode não ser para mim. Sem dúvida. O que importa é as pessoas procurarem mudar os seus hábitos no sentido de buscar uma vida mais prazerosa, mas que traga tranquilidade, que traga harmonia interior, que traga paz interior. Então, a qualidade de vida é isso, é você buscar alegria, satisfação, prazer em tudo que você faz. Em relação ao brasiliense hoje, em termos de qualidade de vida, de um modo geral, como é que você caracterizaria? A Brasília, sem dúvida alguma, eu venho repetindo isso há mais de 10 anos e agora recentemente foi confirmado pelas Nações Unidas que nós somos a capital da qualidade de vida, né? Nós temos o melhor índice IDH do país. Eu acho que Brasília é uma cidade assim, muito prazerosa, em que favorece muito a melhoria das condições de vida do brasileiro. Eu, particularmente, quanto mais viajo, quanto mais conheço lugares gostosos, interessantes, nada se iguala à qualidade de vida em Brasília. Eu acho que ela oferece muitas oportunidades, só não tem qualidade de vida em Brasília realmente quem não quer. Agora, em relação, nós estamos falando de cidade. Em relação àquelas cidades que são violentas, aquelas cidades que têm trânsito estressante, como é que você consegue unir qualidade de vida a esse contexto todo? Acho que a sabedoria, Kátia, manda você, evidentemente, adaptar as exigências do meio. Brasília, por exemplo, uma cidade tão jovem, já enfrenta esses problemas que você acaba de colocar, de trânsito, de engarrafamento, de violência. É uma menina, é um adolescente, digamos assim, que está crescendo. Já é problemática. Né? Já tem seus problemas de adolescência, digamos assim, porque eu acho que Brasília é uma capital muito jovem. Agora, é preciso aprender a conviver com isso. Está engarrafado o trânsito? Então, se você sabe que todas as manhãs, ao sair do trabalho, você vai pegar a Avenida das Nações engarrafada, vamos procurar uma outra que favorece melhor o seu trânsito. Ou saia mais cedo de casa, em última hipótese, liga o seu rádio, medite, aproveita para relaxar, para fazer uma respiração. Eu acho que é tudo questão de adaptação ao meio. Correto. Em relação ao trabalho que o Instituto vem fazendo, vamos falar um pouquinho sobre palestras, sobre encontros, explicar o que é o Instituto. Olha, o Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida, na verdade, ele tem 2 anos de existência em Brasília, né? Ele foi criado aqui em Brasília, mas há 8 anos nós já vínhamos trabalhando ainda enquanto associação. Nós somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil, de direito público e privado, e nós trabalhamos com a missão de conscientizar, de uma forma geral, Kátia, a sociedade para buscar melhores alternativas de vida. E nós temos trabalhado muito dentro das organizações públicas e privadas. De que forma? Incentivando os empresários, incentivando os dirigentes a promover a valorização das pessoas dentro das suas organizações. Temos feito isso através de debates, através de encontros. Realizamos recentemente no auditório do Senado Federal um fórum muito interessante, o 2º Fórum de Qualidade de Vida no Trabalho, onde nós discutimos tendências, inovações, debatemos com especialistas. Então, sempre o Instituto está promovendo. Todos os meses acontece alguma coisa em que o Instituto reúne a massa crítica de pessoas interessadas no tema qualidade de vida. Agora, como é que nós podemos vamos situar especificamente o jovem, qualidade de vida? O jovem, ele sempre pensa que ele é o melhor, que ele não precisa de nada e, às vezes, ele precisa de uma readaptação, sim, para ter uma qualidade de vida realmente específica. Como é que a gente pode falar? Vamos falar um pouquinho de cada um. Eu acho que o jovem recebe muita influência do meio familiar. A família tem um papel muito importante na formação, no desenvolvimento desse jovem. Se ele vem de um seio familiar em que há diálogo, há parceria, há troca, as pessoas ainda têm os hábitos de sentar junto, de almoçar junto, tomar um café junto, esse jovem, sem dúvida alguma, ele vai se inspirar nos modelos, evidentemente, dos seus pais e vai ouvir mais, dialogar mais. O jovem, eu acho que o jovem de hoje, ele tem muito mais
consciência do que nós, porque ele está buscando através do esporte, ele cuida um pouco da alimentação. É claro que tem as exceções que preferem os sanduíches. Isso, os fast foods. Isso, exatamente. Mas a maioria dos jovens, hoje você vê, as academias estão cheias, os parques estão cheios, eles fazem parte de uma juventude sadia. Eu acho que eles estão vivendo melhor do que da minha geração, por exemplo, em que não tinha essa preocupação de cuidar do físico, da mente, do espírito, né? Eu acho que o jovem está bem. Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa geração. Como é que ela está hoje? Como é que é o trabalho de conscientizar sobre qualidade de vida? Então, veja bem, eu acho que cada vez mais, nunca se falou tanto. Primeira coisa, né, Kátia, você como jornalista, nunca se falou tanto em qualidade de vida como nos últimos tempos. É verdade. Basta dizer que todos os dias, todas as semanas sai um livro novo. A mídia, vocês da imprensa, têm favorecido muito esse debate, porque se escreve muito sobre qualidade de vida, discute muito sobre qualidade de vida. E o que está acontecendo? Está fazendo com que as pessoas repensem as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus ideais. Então, a nossa geração, por exemplo, ainda está em tempo de envelhecer, digamos assim, de uma forma saudável. Nós já estamos abraçando, né, o que a mídia, o que os especialistas estão colocando para nós. É preciso ter uma alimentação mais saudável, é preciso fazer alguma prática física, é preciso caminhar, cuide mais do seu coração, né? Leia mais, relaxe mais. Então, nós já estamos despertando, digamos, para essas pequenas coisas que certamente vão favorecer uma velhice mais tranquila, mais saudável. Mas os outros que estão vindo aí atrás de nós vão viver muito mais, não tenha dúvida. E vamos situar Brasília, Brasil e o resto do mundo. Logo no início da nossa entrevista, você tinha dito que Brasília realmente é considerada a capital da qualidade de vida. Isso é fantástico. Agora, no resto do mundo, como é que a gente pode situar o brasileiro? O brasileiro é muito estressado? Como é que é? Olha, as pesquisas têm demonstrado que, apesar de todas as dificuldades que o país enfrenta, e toda a conjuntura, eu acho que econômica, social, tecnológica, eu acho que essa revolução tecnológica estressa qualquer um, independente se você está no Brasil, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que nós seres humanos, estamos vivendo uma revolução mundial. Eu diria que nós estamos vivendo a era da ansiedade, de uma forma geral. Mas, apesar de tudo, as pesquisas têm demonstrado que o brasileiro é um povo muito feliz. Recentemente, um grande jornal de São Paulo, publicou uma pesquisa muito interessante em que mostra que o brasileiro está em 12º lugar no mundo em termos de felicidade. E que o brasileiro é um povo feliz. Então, eu acho que essas dificuldades mundiais que toda a população enfrenta faz parte da era da ansiedade que nós estamos vivendo, do estresse mundial que nós estamos vivendo, né? Mas nós somos um povo feliz, nós somos um povo que ainda cantamos, defendemos a pátria. Diante de tantos problemas, conseguimos superá-los, não é isso? Somos felizes. Agora, em relação a, vamos puxar agora para o Instituto, o trabalho que você vem desenvolvendo nos órgãos públicos. Que tipo de trabalho você está sendo procurada? Para que você está sendo procurada? A maioria dos órgãos procura o Instituto para que nós orientemos como é que se implanta um programa de qualidade de vida. O que consiste desenvolver a qualidade, promover a saúde das pessoas. Então, o Instituto geralmente senta com aquela equipe gestora, vê as intenções, porque tudo parte de um amplo diagnóstico. Geralmente, quando um órgão, seja ele público ou privado, que procura o IBQV, ele chega e diz, olha, nós estamos com uma série de problemas, a começar pela desmotivação, né? A começar as pessoas não querem fazer as coisas direito, as pessoas não participam, não se engajam. Então, tudo parte de uma radiografia que o Instituto faz dentro daquele órgão, orienta o próprio órgão a fazer uma radiografia do seu cenário atual. O que está acontecendo com seus colaboradores, né? Então, traça-se essa radiografia, em cima daquelas reais necessidades, se definem, então, ações. E essas ações, Kátia, são as mais diversificadas possíveis. Você pode dar algum exemplo para nós? Por exemplo, por que não despertar os talentos dentro da organização, dentro do ministério, por exemplo? Nós sabemos aqui, tem vários ministérios que trabalham em parceria com o IBQV e que tem, por exemplo, formação de coral. Os servidores realmente despertaram para essa coisa, eu quero cantar. Então, no final do expediente, vamos fazer um grande coral dentro da nossa organização. Nós podemos aproveitar, como aconteceu agora recentemente, Dia das Mães, nós vivenciamos um órgão público aqui de uma coisa fantástica. Os próprios servidores do órgão mostraram os seus talentos através de confecção
de almofada, de crochê, dos seus talentos naturais, manuais. Então, o que aconteceu? Fez uma grande feira dentro do Ministério, onde eles tiveram chance de não só mostrar o seu talento, mas isso foi fonte de renda. Ganharam também. Então, fizeram uma feira de saúde naquela semana lá, do Dia das Mães. Então, são ações tão pontuais, você pode aproveitar dentro da própria organização, ensinar a fazer atividades físicas lá dentro, você pode fazer a ginástica laboral, que muita gente ainda não despertou para a importância da ginástica laboral, que é parar um pouquinho o seu computador e ir lá exercitar. Então, são coisas pequenas. Mas, de qualquer forma, tudo isso, Kátia, eu acho que qualquer iniciativa, existem inúmeras ações que podem ser feitas, mas tudo depende da consciência interior. É preciso despertar, então, essa consciência que se eu não estou feliz com a vida que eu estou levando, e olha que nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós estamos levando. Então, você tem que provocar alguma mudança atitudinal. Então, depende muito do querer. Né? Esse processo de mudança, ele acontece de dentro para fora. Porque o que adianta, por exemplo, uma empresa falar, vamos combater o tabagismo, né? Que é um mal do século aí, vamos combater o tabagismo. Você é um veterável fumante. Se você não realmente tomar a decisão de que eu preciso e quero parar de fumar, nada vai adiantar esse investimento nessa campanha. Quer dizer, então, é mais um trabalho psicológico, pessoal. O investimento é organizacional e é pessoal, e é comunitário. Eu acho que a qualidade de vida não pode ser vista sobre uma única frente. Ela abrangente. Tem que ser vista, ser analisada no contexto comunitário, no contexto organizacional, no contexto familiar, no contexto governamental, porque quantas políticas, por exemplo, afetam a nossa qualidade de vida? Um aumento, por exemplo, de um combustível, por exemplo, isso afeta na minha qualidade pessoal, de repente o meu gasto vai ser maior, mas é que tudo passa necessariamente por uma tomada de consciência individual. Quer dizer, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Se eu estou tendo uma qualidade de vida ruim, se eu saio do meu trabalho toda noite, toda tarde, com enxaqueca, com dor de cabeça, alguma coisa eu tenho que fazer. Isso era muito comum há uma década atrás, daí para trás, é muito comum as pessoas estarem insatisfeitas e com isso somatizando problemas, não é isso? Eu acho que essa é a tendência quase que natural do ser humano, né, Kátia? Esse movimento da qualidade de vida, ele chegou no Brasil, eu diria que de 10 anos para cá é que ele se fortaleceu. Então, graças a Deus, quer dizer, falando em termos de trabalho, tanto as empresas públicas como as empresas privadas, as ONGs, as associações, todas, de certa forma, assim, deram aquele insight, despertaram para essa questão da qualidade de vida. Isso está sendo muito bom, porque esse movimento, ele tomou corpo no Brasil todo, e hoje se fala de qualidade de vida, como se fala de estresse, como se fala de atividade comum. Enfim, é um assunto que virou um tema da roda social. Exato, então, você vai está em pauta. Se fala é a pauta do dia, é falar de qualidade de vida. Então, quanto mais isso for reforçado, quanto mais isso for levado até a sociedade, até as comunidades, cada vez mais as pessoas vão se conscientizando de que eu preciso mudar. Quer dizer, e aí existem muitas regrinhas pessoais que cada um pode colocar em prática. Adianta você, por exemplo, vir para a produção de um programa como esse que nós estamos aqui ao ar. Se alguma coisa der errado, você vai se irritar por isso? Isso não vai levar a nada. Quer dizer, é preciso gerenciar, você mesmo é responsável pelo seu estresse. Né? Então, quer dizer, procurar ter mais calma, procurar meditar um pouco mais, parar, brigar menos, né? Não levar trabalho para casa, né? Conviver mais com a sua família, adquirir hábitos mais saudáveis de alimentação, por exemplo, que é a base de tudo. Exatamente, a qualidade de vida começa na alimentação, numa boa alimentação equilibrada, não é isso? Onde você pode consumir mais verduras, mais frutas, né? Evitar mais. Qualquer cardiologista vai te dizer aqui no seu programa, né? Qualquer um vai dizer que a alimentação saudável, ela eu diria que é a mola da qualidade de vida. É aliado também à atividade física. Seja uma boa caminhada, olha que coisa saudável, se você puder todos os dias. Né, cara? Você caminha? Caminho. Caminha? Caminho e amo caminhar. Então, eu acho que a gente não pode frequentar uma academia, seja por questão financeira ou por questão de tempo, mas procurar pelo menos dar 45 minutos de caminhada ao seu coração, né? Olha, além de caminhar, eu ainda tenho alguns hobbies que me desestressam, então por isso eu acho que eu sou uma pessoa
tranquila. Então, é isso aí, é descobrir o que te dá prazer. Por exemplo, eu gosto de ler. Então, reserve, pelo menos no dia a dia, Verdade. 10, 15 minutinhos para você ler aquilo que você gosta, ouvir aquela música que te dá prazer. Né? Tá cansada? Chega em casa, tira o sapato, põe o pé no chão, caminhe na grama. São pequenos gestos assim. Pintar, bordar, arrumar a isso gaveta. É muito bom. Tem coisa melhor do que você arrumar a sua própria bagunça? Não é? Né? Isso desestressa. Então, eu acho que são pequenos gestos, são pequenas atitudes que podem promover uma saúde melhor, mental, psicológica. Né? Agora, Elizabeth, me diz uma coisa, nós estamos falando de uma questão assim, de um certo nível social. Agora, aquelas pessoas que realmente têm um nível social baixo, poder econômico baixo, donas de casa, como é que essas pessoas podem se conscientizar em termos de qualidade de vida? Olha, como eu te falei no início, Kátia, a regra da qualidade de vida, o conceito, ele é muito individual. Não pense você que essas pessoas das comunidades mais carentes, que elas não são felizes dentro do meio dela. Com certeza eu já tive a são. oportunidade de visitar, eu estou em Brasília desde a sua inauguração, né? Então, eu acompanho a trajetória dessa cidade, posso citar aqui como exemplo, já visitei comunidades carentes, atividades assim, associativistas, e conversei muito com essas pessoas. O que elas desejam, os desejos dessas pessoas são muito diferentes dos nossos. E dentro daquele pouco que ela deseja, se ela conquista, ela sente feliz. Ela sente feliz em bater papo no final de semana com a vizinha dela, e fazer o bolo com a vizinha dela. E são pequenas coisas assim que trazem a felicidade. Então, essas pessoas, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, é óbvio que nós que estamos do lado de fora e temos o melhor poder aquisitivo e temos uma vida mais saudável, mais prazerosa, nós desejamos coisas melhores para aquelas pessoas. Mas essas pessoas, dentro das suas dificuldades, das suas limitações, elas são felizes. Elas querem muito pouco. Muito bem. Muito pouco. Próximo passo, o que vai acontecer agora, nos próximos dias, com o Instituto em termos de trabalho, de atividade? Bom, nós estamos aí com muita atividade nos órgãos públicos, tem vários ministérios fazendo a sua Semana da Qualidade de Vida ou a sua Semana de Saúde. O BQV tem trabalhado muito em parceria com vários órgãos públicos e privados. Mas nós, particularmente, estamos dando muita atenção para um evento que vai acontecer no dia 22 e 23 de setembro, que já faz parte do calendário de Brasília, a 8ª Jornada Brasiliense de Qualidade de Vida. E esse ano que nós estamos querendo exatamente, o foco maior da jornada, é fazer uma retrospectiva desses 10 anos. O que evoluiu da nossa qualidade de vida? O que melhorou? E os desafios daqui para frente? Então, nós estamos assim congregando, já convidando desde já, eu aproveito até essa oportunidade de estar com você, para que as pessoas, os profissionais já agendem, né, estar conosco no dia 22 e 23 de setembro. Normalmente a gente reúne uma média de 500 profissionais da área de recurso humano, da área de saúde, médico, político, empresário, dá de tudo no nosso evento. É uma maravilha. Então, nós vamos debater essa questão da gestão da qualidade de vida. O que aconteceu com a nossa qualidade de vida nesses últimos tempos e os desafios daqui para frente. Então, nós estamos concebendo esse evento e você já está convidada. Com certeza estarei lá. Olha, muito obrigada por sua participação, foi ótimo e eu espero contar outras vezes com você aqui. Obrigada, Kátia. Um prazer enorme e que você tenha muita qualidade de vida cada vez mais. Todos nós. Todos nós. Obrigada. Eu acabei de conversar com a Elizabeth Castro, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida. Se você quer participar do nosso programa, aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Olá, o entrevistado de hoje do Primeiro Plano é uma pessoa de peso e você vai saber agora quem é. É José Mário Tranquilini, campeão brasileiro, campeão brasiliense, tricampeão sul-americano, campeão do circuito europeu e daí vai e nós vamos parar por aqui porque senão é muita coisa, é muito título e vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida, né, Tranquilini? Sim. Começar aí, você tem um trabalho social maravilhoso que veio, me parece, para ficar. E eu queria saber onde tudo isso começou. Bom, isso é importante dizer, porque eu era um aluno muito hiperativo, né? Não sei se é talvez essa avaliação que os professores tinham de mim, mas eu aprontava muito na escola. Uhum. E esse universo meu, esse tempo que eu vivi,
eu busco muito nas minhas decisões hoje com o projeto, nesse momento que eu vivi. Por exemplo, quando eu aprontava muito na escola, a diretora, quero mandar sempre, eu mando um abraço para ela, a professora Lourdes Moura. Ela, naquela época, tempo de repressão, onde tinha que tratar todos os alunos iguais, era um uniforme, aquela coisa todinha, ela viu a diferença em mim. Ela conseguiu perceber isso, daí falou, vai fazer judô. Depois, me lembro até hoje, eu voltei nessa escola... Com quantos anos entra, Clínio? Puxa, 68, 69, acho que eu tinha 10 aninhos, mais ou menos nessa idade. E eu fui fazer judô. Foi ali que eu me contaminei. Tá? E hoje eu sempre lembro Mas você estava me falando ainda há pouco que você até hoje tem contato com essa professora. Sim, até hoje. Ela deve ser orgulhosíssima. Eu me sinto, e ela também, como se fosse filho. Eu me sinto. Em Brasília nós tínhamos antigamente as pessoas que vinham os candangos, né? As pessoas que vieram para Brasília. Eu nasci em Brasília, em 62. Essas pessoas tinham um sentimento diferente, sabe, de união. Eu conhecia todo mundo no bloco, conhecia todo mundo que morava em frente do meu bloco, nos outros blocos. Hoje em dia você não conhece o vizinho da sua porta. Infelizmente, é verdade. Né? Então, esse sentimento ajudou também, que eu era um aluno que ela gostava muito, minha mãe muito ligada a ela, eu sou que nem um filho. Eu ligo para ela no Dia das Mães, o filho dela, eu sou muito ligado, o Dr. Maurílio, também vai aqui meu carinho para ele, faz um belo trabalho na Polícia Civil. E eu, hoje nas minhas decisões no projeto, eu lembro daquele tranquilinizinho que era hiperativo, que queria brincar, que era mais forte, que uma brincadeira minha já machucava. Então o tranquiline me bateu. Na verdade, eu fui brincar, eu fui, sei lá, uma brincadeira, mas não que eu tivesse aquela vontade de machucar o amigo do lado. Você só não tinha noção da sua força. Tá. E aí eu levo isso no projeto como as crianças não têm limite. Eu não tinha limite. Quando eu peguei um atleta menor do que eu e ganhou de mim, eu vi os limites, eu conheci meus limites. Então levei essa experiência para o meu projeto. Então as crianças, eu quero que elas treinem para elas sentir a força que ela tem, a força que o companheiro tem, até para elas não lesionarem outras crianças que estão convivendo com ela no projeto. Correto. Entendeu? Essa é uma. A segunda coisa que eu trago da minha infância é que na época, olha, o ensino isso é para os professores que deram aula no Elefante Branco, na escola normal, que eu sempre faço essa homenagem. O ensino naquela época é algo assim... público, era um orgulho nosso. Nós ficávamos de manhã na escola, certo? E era o contraperíodo. E à tarde nós tínhamos teatro. Eu aprendi a fazer uma pecinha de teatro. Nós tínhamos coral, nós tínhamos música, nós tínhamos... fazíamos arte pintando, de qualquer forma. Toda semana o professor trazia uma proposta de trabalho para a gente. E hoje eu vejo que nós estamos... Eu levo o projeto, vou nas escolas públicas, e a gente vê hoje os professores com medo da criança, 14, 15 anos, já envolvida, tendo arma, tráfico. Né? Hoje os professores têm medo. Fora de nós temos que... A categoria tem que ser muito valorizada, gente. Categoria, professor, minha mãe é professora, minhas irmãs são professoras, meu sogro é professor, minha sogra é professora, minha esposa é professora. E eu sei o tanto que tem que ser valorizado. Nós estamos mexendo com o futuro do país, é eles que mexem com a futuro do país. Essa consciência é que fez com que você realmente, então, investisse no seu trabalho social? Sim, hoje todas as crianças são de escola pública. Eu vou na escola pública, faço uma apresentação de judô, levo minhas crianças, até para eles se conscientizarem, dar um pouquinho do tempo dele para as outras crianças, para os pares dele. Faço uma apresentação de judô, essas crianças escrevem uma carta, geralmente são 500 cartas, eu só posso pegar 100, e eu pego aquelas crianças que já têm os mesmos problemas que o Tranquiline tinha na escola. O que era? Ociosidade. Porque no Brasil não tinha nada para fazer. Você não tinha uma aula de inglês, não tinha nada. Meu pai também não podia pagar grandes coisas para mim. Nós não tínhamos... hoje, pai, me deixa em tal lugar. Não tinha carro para deixar. O ônibus não passava com tanta frequência. Você ficava mais isolado no seu local. E eu vejo que a ociosidade e o mau exemplo, graças a Deus, isso não aconteceu comigo, mas eu identifiquei isso, são as armas preferidas do demônio. É aí que você consegue pegar a criança. Então, você vai, por exemplo, numa cidade, você vê... Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso aí é um ditado, assim, correto. Está no meu estatuto da formação da associação, isso aí, de tirar a criança da ociosidade. Porque, imagine você vai numa cidade, escolhe uma cidade, o que você vai ver de barzinho
pessoas sem fazer nada, jogando dominó e falando não sei o quê, e propondo não sei o quê lá para as crianças, são esse tipo de oportunidade que a criança tem lá no meio onde elas ficam. Quando a criança vem fazer o judô comigo, ou qualquer outra atividade, ela vai de manhã para a escola e à tarde para outra atividade, essa criança se livra dessas oportunidades negativas. E pelo contrário, vai encontrar uma família, que somos nós, vai encontrar assim, eventos que nós proporcionamos para essas crianças, são competições de fim de semana, vai para outra cidade, conhecer outras cidades que elas acho que não têm condições de conhecer, e pode se tornar um campeão. Né? Como já temos muitas crianças em projeto sendo campeões. Tranquilo, nós estamos falando já do projeto, mas ainda não explicamos o que é o projeto. Eu queria explicar. Vamos lá. Então, o projeto, temos já 4 anos, eu vou na escola pública, faço uma apresentação, essas crianças escrevem a carta, essas crianças são escolhidas. Eu falo nós porque nós temos sempre que lembrar dos patrocinadores. No meu caso, é o Instituto Candangos de Solidariedade, a CAESB, no qual participamos de um concurso e ganhamos o patrocínio, tenho muito orgulho disso, a SEB, que quando pode ajuda a gente, e a própria UDF, que é onde nós temos a sede nossa lá, onde nós recepcionamos as crianças, e estamos em conversa que as crianças do projeto que passarem no vestibular vão ter a bolsa na faculdade. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que eu vou atender a criança como um todo, vai se fechar o círculo. Eu vou tirar a criança onde não estava assistida, onde não tinha condições nada, e de repente ela pode ser Você se emociona, né, quando fala. Você fica arrepiado. Porque a gente que trabalha com essa realidade, a gente vê que se a gente não cuidar desses nossos irmãos, nós não vamos ter lugar sadio para estar criando nossos filhos, não. Inclusive, eles vão ter essa possibilidade, essa má possibilidade, né? Então, hoje o Brasil passa por uma situação que nós temos que fazer. Graças a Deus, eu estou vendo que tem muitos programas de assistência, as coisas todas, e é assim que nós vamos mudar esse país. Agora, me diz uma coisa, você não tem nenhuma ligação com o GDF, você tem com essas empresas que estão apostando no seu nome, apostando na sua competência e ajudando. O caso da CAESB, por exemplo, que fez esse projeto já é o 2º ano, e eu ganhei o concurso, falo com muito orgulho, com os funcionários quando chegam na CAESB, o próprio presidente, poxa, você nunca pediu nada. Eu acho que o interessante é não pedir, é trabalhar, né? E nós estamos agora, pela dificuldade que nós temos, e outros parceiros nossos que trabalhamos com, tem outros parceiros que trabalham com atendimento de deficiente físico, deficiente visual, crianças já nasceram com algum problema. Sim. Nós temos o pessoal da terceira idade, todos esses fazem parte desse projeto que está sendo. São 20% da multa que as pessoas no Brasil são multadas pela CAESB, esses 20% que é repassado, e tem uma comissão que vai em loco avaliar o projeto. Eles descem com uma van e vão avaliar esse projeto. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A CAESB multa por alguma irregularidade nas residências. O dinheiro dessa multa, ele 20%. então... 20%. Ele é especificamente voltado para projetos sociais. Um grupo que atende como é que eu podia dizer, o que eles querem, como eles querem trabalhar. Então, a minha forma de trabalhar preencheu os requisitos que eles querem. Isso é uma satisfação da CAESB em relação ao dinheiro recolhido por multa? Olha, o presidente está super satisfeito, conheci há pouco tempo, já conheci já há algum tempo, mas agora a gente vê isso daí acontecendo. Pô, não só eu, todos do projeto. Imagine você que tem toda aquela dificuldade, você tem aquela criança e tal, de repente chega um dinheirinho para alimentação, chega um dinheirinho para construir um banheiro, para construir uma sala de alimentação. E no próximo ano, se eu trabalhar direito e prestar conta, eu vou ter esse dinheiro de novo. Por que não fazer uma lei onde todas as empresas, você vê, temos aí o Detran, é uma caixa de marimbondo que a gente vai, mas eu estou pensando nas crianças. Então, 20% do que o Detran arrecada pode também para projetos sociais. 20% que a SEB multa, vai todas as empresas que têm capacidade Existe uma regra, não é isso? Que as empresas que cobram multa, elas precisam educar. Como é que é essa regra? Essa parte, qualquer empresa que multa, ela tem que pegar esse dinheiro e direcionar esse dinheiro. Ela tem que, para multar, tem que fiscalizar e tem que ensinar como não se comete isso, né? Para não ficar aquela história só multando. Exato. E daqui a pouco a empresa vai ver só de multa. Não é assim.
Então, a multa é para ensinar a sociedade a aprender e não voltar a cometer aqueles erros, né? Correto. Então, quando eu recebo esse dinheiro, ajudo a parte social, também abre espaço para, por exemplo, a CAESB ensinar que não deve fazer gambiarra, Sem dúvida. não deve deixar água desperdiçando, não deve quebrar os hidrômetros, né? Então, você atinge plenamente a multa realmente serviu para educar a população. Concorda? Com certeza. Então você tem todos os requisitos, você fechou um ciclo, e é aí que é bonito. E é aí que o presidente fez essa, o presidente da Caixa fez essa, ajudou, mas fechamos com um projeto de lei que, se Deus quiser, vai passar, e essas empresas que multam vão poder retornar para a sociedade com uma qualidade que ela nunca pensou em fazer, que é um projetos sociais, e realmente, efetivamente ensinando a população que não se deve cometer aquela irregularidade, né? Olha, o seu trabalho é excepcional. Eu queria saber, assim, o fato de você ter sido tantas vezes campeão, conhecido internacionalmente, você é atleta olímpico, abriu portas também, não é isso? E o que você está pretendendo com o seu projeto não é só tirar essas crianças do meio da rua e da ociosidade. Você está querendo tirar também nomes para o Brasil. O meu pai, quando na época, eu volto sempre para repetir, acho que eu estou aqui na UNB, a gente vê os ecos aqui da UNB, né? Mas meu pai falava para mim que não deve pegar em arma para fazer revolução. Você tem que ensinar o amigo do seu lado, ensinar as pessoas do seu lado, tentar de alguma maneira influenciar para melhorar. Eu quero viver, como o Judô, você mesmo falou, conheci o mundo. Eu estudei no Japão, eu estive na universidade em Paris, na França. Eu estive nos Estados Unidos. Então, eu vi vários regimes, né? Você vê um social, você vê o regime lá no Japão, que eles priorizam a educação, ele tem 20 dias de férias o ano todo, né? É mesmo? Que loucura. O Japão é terrível. Né? E nós nos Estados Unidos. Então, eu queria que o pessoal de Brasília, o Brasil, tivesse essa educação. Nossa, se nós tivéssemos essa educação, meu Deus, esse país... Ninguém segura. Hoje o Brasil está muito deficiente em termos de educação, não é? E é por isso, talvez, obviamente a gente não pode afirmar, mas a criminalidade vem a partir dessa deficiência. E você que trabalha com crianças carentes, eu acho que você pode falar um pouco mais. Excelente, eu vou falar então. Por exemplo, sabe qual é um dos grandes problemas do ensino em Brasília? Eu acho que no Brasil, vou falar em Brasília. É a criança que está na escola e de repente não vai mais para aula. E qual a justificativa? Eu vou até procurar a Secretaria de Educação, mas eu só sei que no meu projeto não existe essa evasão escolar. Eu tenho 100% de crianças que estão estudando. Quase 1.000 crianças, todas estudam. Quer dizer, seria o quê? Seria a atividade, seria o esporte, o estímulo? Amor que é feito, os professores, eu queria até render homenagem aqui, vamos lá, o Carter, Braslândia, professor Adelino Ceilândia, professor Marcel Traquirini aqui em Brasília, o professor Chiro, que está fazendo um belo trabalho em São Sebastião, temos vários campeões que ele tirou. Nós temos o professor Werneck, que é do Paranoá, professor Nafs, que é Riacho Fundo, e agora na estrutural nós estamos colocando mais um professor, abrindo mais um núcleo. Esses professores, junto com o meu trabalho, com as orientações, ele prende essas crianças. Vou te dar outro detalhe. Alguns núcleos, que são mais ou menos 8, alguns desses núcleos nós não temos nenhuma repetência. Nós temos um aproveitamento na escola acima da média. Por quê? Porque eu pergunto do boletim, quero saber, hoje está perto do meio do ano, já ir na Ceilândia, já estive em Braslândia, perguntei como está, orientei os professores, identifiquei os que estão mal na escola e pedi para a turma ficar em cima, que eu quero ter o retorno. Põe os próprios alunos, amigos dele, para olhar como é que está a escola, como é que está isso e aquilo, né? Porque isso é fazer no judô. Era o meu ambiente onde nós temos hoje. Eu tenho um amigo ministro, amigo desembargador, amigo delegado, amigo mesmo que se formou e não tem tanta experiência, mas que estudou. Eles saíram uma expectativa negativa e melhoraram. Agora, Traquirini, deixa eu te falar uma coisa. Você não está só nesse projeto aqui em Brasília. Você recentemente foi à Amazônia e está participando de um projeto enorme também. Estou todo queimado, a pele está saindo. Nós fomos, eu fui convidado, a ESPN, a Unicef, o Instituto Ana Moser, e são vários grupos trabalhando
para que a gente vá numa comunidade onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é baixíssimo, são os menores do Brasil, e a gente foi a Alcântara, teve outro lugar onde eu fui, Boa Vista de Ramos, que eu fui, vai ter um agora em Formosa, uma comunidade perto de Formosa, aqui, que eles estão todo que eu vá de novo, e nós levamos o Sócrates, o jogador Sócrates teve, o Dunga iria com a gente, o Carlinhos Vergueiro, um compositor, eu levei judô, o Carlinhos música junto com o pessoal que fazem, eles trabalham com a realidade, eles pegam baldes, copinhos e fazem instrumento musical, então aprende ritmo, toda aquela coisa. A Patrícia Medrado no tênis, o pessoal da Ana Moser no vôlei, e nós prendemos a comunidade, a atenção da comunidade. No fim de uma semana, desempacotamos as caixas que levamos para lá e tinha uma mesa, uma serra, fizemos as raquetes para os garotos brincarem, fizemos tinha uma máquina de costura, fizemos bolas para as crianças jogar vôlei, handball, alguma coisa desse tipo, e ensinamos um filho de pescador, que é professor de educação física, ensinou a fazer rede de voleibol, rede de gol, porque eles não têm isso nada na comunidade, né, onde nós fomos. E fizemos uma doação de livros, fantástico, material pedagógico. Eu me sinto assim, eu cresci muito com essa... E esse projeto vai continuar? Sim, o pessoal falou que nós vamos acompanhar por 5 anos. No final, nós reunimos os pais de alunos, reunimos os professores, a comunidade e os alunos. Mas queríamos atingir os mais velhos. E fizemos uma associação informal. Ensinamos como eles podem reivindicar. Isso é cidadania, né? Sem dúvida. O grupo se reunindo, queremos uma quadra polivalente. Queremos o intercâmbio com os professores. O que estão ensinando aqui já está ultrapassado. Convida um professor de academia, professores da rede pública, faça um intercâmbio entre o governo, mande os professores para cá, monte o tatame de judô. Tranquilo, nesse projeto, tanto nesse que você foi, que está viajando com todo esse grupo, quanto com o seu projeto, você tem dificuldade? Aqui eu vejo que não, porque algumas empresas estão apoiando. Mas iniciativa privada, participa? Eu só tenho a UDF, que lá na faculdade tem o judô há mais de 30 anos, e lá eles têm um time de judô que é a segunda vez que são campeões brasileiros. É a única que temos, assim, para ajudar. Eu, para falar a verdade, não tenho nem tempo de andar para procurar patrocínio. Talvez, por exemplo, um kimono custa em média de 50, 60 até R$200. Depende, a pessoa mais magrinha usa um kimono mais fraco, em compensação o kimono é mais barato. Mas eu já tenho crianças mais fortes, ficaram fortes por causa da alimentação, por causa do treino, eu não posso comprar um kimono fraco, eu tenho que comprar um kimono mais caro. Colocar 10 alunos custa R$2.000. Você vê, se eu for trocar o kimono todo, dá mais ou menos uns R$200.000, só de kimono. Então, eu tenho que, a comunhão espírita faz doações de kimono, ele pega, nós estamos com, até queria deixar aqui para a comunidade, nós temos uma campanha de doar o kimono, porque não é a criança que vai ter nas duas. O kimono inicia todo esse processo, a criança fica perto da gente, não vai fazer coisa errada porque está perto da gente, tem uma pessoa olhando, ela vai ficar mais forte, ela vai ter os benefícios do projeto, aquela coisa toda, e com o kimono, que às vezes todo mundo aqui deve ter filho que fez judô, que não usa, está lá o kimoninho com naftalina, dá o kimono para mim, que eu prometo que e quem quiser ajudar, uma criança dentro dele. Quem quiser ajudar, para onde manda esse kimono? O kimono você não precisa nem mandar, a gente vai, lógico, eu vou deslocar uma pessoa para fazer isso aí, mas quem quiser levar, na UDF, lá temos o espaço Tranquiline, uma academia, o telefone é 3224 7728. Então vamos lá. Depois esse 3 agora. Então, 3224 7728. É lá na minha academia falar com a Cleidiane que a gente vai imediatamente buscar esses kimonos. Ok, olha, muito obrigada por sua entrevista. Acabou, é uma pena. Mas olha, não fica assim não, porque eu gostaria que você voltasse outras e outras vezes e estou esperando. Tá legal. Obrigado pelo espaço e quem sabe a gente podia trazer as crianças do projeto para você escutar das próprias crianças o que está acontecendo lá. Está combinado. Vamos marcar e vamos deixar o telespectador aqui na expectativa dessas crianças. Valeu. Combinado? Está combinado. Muito obrigada. Obrigado a você. E eu acabei de conversar com o José Mário Tranquiline, judoca de renome internacional.
participe do nosso programa. Aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá! Olá! O entrevistado de hoje do Primeiro Plano é Ibrahim Youssef. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Governo do Distrito Federal. Nós vamos falar sobre as reivindicações da classe e sobre os benefícios que vocês estão conseguindo aí junto à Câmara Legislativa, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre as atividades do sindicato? O que vocês estão fazendo? A área que vocês atuam? Vamos entender um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os servidores do Governo do Distrito Federal, né, principalmente pela abertura aqui, né, essa oportunidade que a gente tem para levar ao servidor um esclarecimento, né? Mas, inicialmente, o nosso sindicato ele tem representação hoje em todo o complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, né? Nós atuamos praticamente em todas as secretarias, né, todas as administrações e, enfim, como também nós pegamos também os aposentados, né, que é um grande número também do Governo do Distrito Federal. Quer dizer, em relação ao trabalho de vocês, é bem extenso. E quantos anos vocês estão atuando? O que vocês já conseguiram, a conquista de vocês em relação ao GDF? Porque vocês são realmente bem atuantes, vocês vivem fazendo sempre movimentações. É verdade. Veja bem, nós praticamente hoje nós buscamos a questão salarial dos nossos servidores, né? Nós estamos dentro de um processo, inclusive, a partir do segundo semestre, já a discussão das pautas das nossas reivindicações, e a gente tem obtido bastante sucesso nesse governo, né? Nós conseguimos valorizar realmente a questão salarial dos servidores, que é uma questão que na área federal não tinha tido muito sucesso, né? E a gente conseguiu realmente reparar toda a questão dos reajustes salariais, né? Vocês já conseguiram, então, um equilíbrio importante em termos de equiparação salarial? Isso. Nós, há 8 anos atrás, os servidores, só para vocês terem uma base, os servidores do GDF, inclusive, tinham um complemento de salário mínimo, né? Que o vencimento deles era tão baixo que eu me recordo disso, é verdade. Né? E aí nós conseguimos essa luta, que já tinha muitos anos também de batalha, que a gente tentava convencer o governo que precisaria ter uma melhoria no salário dos servidores. E essa diretoria do sindicato foi a que conseguiu essa valorização do servidor, né? Porque a gente estava com o salário tão baixo realmente que não tinha nem motivação para o servidor, né? Inclusive eu me recordo que na época, o governo necessitando de servidores para trabalhar no complexo da administração. E aí, você sabe que muitos concursos, eles ficam aguardando, né? Que eles falam, até chama, fica aguardando no banco, né? E aí, quando ele chamou, realmente, muitos nem se interessavam. Na época, eu faço até um comparativo, o nosso salário estava quase igual um de motorista, né? Porque os rodoviários aqui são um grupo que tem grande atuação. Com certeza. E aí a gente sempre fazia esse comparativo. E naquela época, o servidor não tinha motivação nenhuma. Bastava então ele ir para qualquer órgão, para qualquer empresa privada, nem órgão, mas qualquer empresa privada, o nosso salário era inclusive... E tinha déficit então de servidor público? Tínhamos. E agora, qual é a situação? Como é que você analisa a situação hoje do servidor público no Distrito Federal? Olha, hoje nós passamos agora um processo teve o concurso público, né, para a carreira de administração pública do Governo do Distrito Federal, foi bastante concorrido, né, inclusive nós tivemos mais de 60 mil inscritos no concurso, né, então hoje é uma nova realidade, né, graças a Deus a gente tem conseguido essas conquistas, né, que é a qual levantou até a autoestima dos servidores, né. E vocês têm quantos associados, Ibrahim? Hoje nós estamos com 15 mil filiados no nosso sindicato. E agora lutando junto à Câmara Legislativa para mais melhorias, né? Vamos falar sobre uma especificamente, que é plano de saúde. É um assunto realmente muito sério, muito importante, que hoje o brasileiro que não tem plano de saúde praticamente não tem
a sua segurança em termos de saúde, de tratamento, né? E vocês estão aí atuando para conseguir o plano de saúde para essa categoria. Vamos falar um pouquinho quem ajuda, como é o projeto, o que vai ser de benefício? Exato. Essa reivindicação nós começamos a colocar na nossa pauta já tem alguns anos, né? Desde o início do governo do Joaquim Roriz, nós colocávamos isso aí da necessidade de um plano de saúde que atendesse os servidores públicos. Em função exatamente porque hoje, o grande problema hoje, nosso como servidor, é quando a gente procura um hospital e realmente principalmente no Distrito Federal, todo mundo tem conhecimento disso, que o fluxo é muito grande, porque o Distrito Federal, além de atender o pessoal nosso, daqui da nossa cidade, Exato. há uma invasão muito grande do pessoal do entorno. Então, sempre nas nossas assembleias, o servidor, principalmente a maioria dos aposentados, sempre questionavam por que não o sindicato não pediria para o governo um plano de saúde, né? Já visto que hoje também, se você for ver a nível de tabela, de preço de plano de saúde, são muito caros, né? É verdade. E aí, então, nós discutimos, colocamos isso na nossa pauta agora, fomos bem recebidos, né, pelo governo, e há uma intenção de encaminhar um projeto na Câmara Legislativa agora no segundo semestre, né, onde atenderia esse pleito. Fora isso também, o deputado Odilon Ares, ele tem atuado muito com a gente, né, no sentido de cobrar também do governo o mais rápido possível, para que esse projeto chegue também àquela casa. Como é que vai ser esse projeto? Vocês estão trabalhando aí em conjunto e seria assim um plano de saúde como existe na área federal? Como é? Inicialmente, na realidade, o projeto, a secretária já colocou no site, né, a questão de fazer uma pesquisa para ver a demanda também disso aí, né? Há ainda uma discussão, acredito que o projeto ainda não está todo fechado, né? Nós vamos ainda participar de alguns debates, mas nessas reuniões que nós tivemos com o governo, ele sinaliza de que seria o servidor também entraria com a parcela, né? E aí então... Não seria integral. Não seria integral, né? Foi isso que foi discutido lá e a gente está esperando para que realmente as coisas aconteçam, né? E a gente, juntamente com o deputado Odilon, a gente consiga melhorar cada vez mais, né? Mas aí nisso nós estamos brigando, né, que saia imediatamente esse projeto, né, que seja caminhado realmente, porque também tem uma situação que a gente conhece muito bem. Se você ficar brigando antes que a coisa saia, né, de repente o projeto cria tanta polêmica que aí a gente não consegue o sucesso, né, que esse projeto chegue. Mas o benefício seria de quantas pessoas? Inicialmente nós vimos conversando com o governo, ele sinalizou que seria atendido também os servidores e os seus dependentes, né? Que foi, para a gente, foi um avanço. No universo, né, de né? quantas pessoas, Ibrahim, vocês têm noção? Hoje nós temos 45 mil servidores, né, da administração direta. E o servidor do GDF, ele nunca teve um plano de saúde? Nunca teve. É impressionante, né? A gente... na área federal, nós tem visto que os servidores têm uma GEAP. Né? O GEAP, que atende. Né? Mas no Distrito Federal, realmente, nunca o servidor, né, teve esse benefício. Né? Então, agora, o projeto está sendo encaminhado e vocês estão ao lado do deputado Odilon. Isso. O deputado Odilon, ele tem sempre nos ajudado muito, né, no sentido. Uma das bandeiras dele é o serviço Exatamente público, não é? Isso, né? Ele tem colocado à disposição para a gente, o seu gabinete, fazendo a interlocução também com o governo. Vamos, né, falar de um outro projeto também, que não só os servidores não têm o plano de saúde, como vocês estão brigando também pelo Vale Alimentação, é isso? É verdade. Bem, o Vale Alimentação já é uma questão até um pouco bastante discutida. Nós tivemos agora um seminário, né, que foi muito produtivo na Câmara Legislativa, onde participaram grandes sindicatos, né, discussão. A pauta que nós estamos colocando agora, e estamos abrindo até em discussão, foi a situação de uma isonomia, né, entre os poderes, os poderes, que nós temos entre o Poder Legislativo, né, pela Câmara Legislativa, como também o Poder Executivo,
E há uma disparidade muito grande na questão do vale alimentação. Hoje o servidor tem o vale, mas a disparidade é que vocês estão querendo, vamos dizer assim, vocês estão querendo essa isonomia, não é isso? Isso. Só para ter uma base para vocês aí, quando o vale alimentação ele foi implementado no governo do Distrito Federal, isso lá por volta de 1994, né? O valor dele era exatamente 2 salários mínimos, né? Então, se você fazer uma equiparação com hoje, que o nosso salário mínimo hoje está com R$300, né, seria esse vale R$600. Sem dúvida. Né? E hoje, o vale alimentação, nós estamos ainda desde a época ainda que ele foi implementado, que é o quê? R$99. E além desses R$99, nós temos a cota parte. E o que vem a ser essa cota parte? Essa cota parte é o que eles delinearam junto com o projeto, conforme o salário do servidor público, ele pagaria um percentual, né? E o que acontece? E esses valores não foram reajustados, que na época, quem ganhava até R$300, né, ele seria isento dessa cota parte. E como não teve nenhuma alteração nesse projeto, né, hoje a cota parte chega até R$25. Então, nosso vale alimentação fica, né, para custear essas despesas de alimentação do servidor, né, de R$75. Então, o valor hoje está muito desatualizado com a realidade. Sem dúvida. E nós estamos tentando buscar com o governo... E qual seria a paridade? No caso, você citou o legislativo. Qual a diferença hoje que se tem? Hoje, o vale alimentação do Poder Legislativo está na faixa de R$380. Né? É uma defasagem enorme. Muito grande, né? Enorme. Exato. E aí, como é que está o projeto? Sim, aí o próprio deputado já encaminhou, já está um projeto na Câmara Legislativa, né? Ele sugerindo o aumento do vale alimentação. Né? Nós estamos, ele está caminhando nas comissões, né? Nas 3 comissões de Justiça, COF, né? E a gente está tentando também convencer o governo, né? Para que ele repare isso aí o mais rápido possível, mesmo porque isso também vem na proposta do governador, né? Na sua pauta de proposta do governador. Quer dizer, então, assim, quando ele candidato. O governo está, vamos dizer assim, simpático a toda essa proposta? Sim, nós... já amadurecemos, já discutimos isso aí na mesa de negociação e há uma vontade, inclusive, do governo discutir. A única coisa que ele deixou bem claro para a gente nessa reunião, que depois que a gente discutir a questão salarial, a questão salarial, com certeza seria a pauta a próxima pauta de discussão seria o vale alimentação. Né? E além do mais, com o apoio do deputado Odilon Aires, eu acredito que a gente consiga, pelo menos, melhorar, né, esses valores aí que estão muito significantes e hoje a categoria cobra muito da gente nas reuniões setorizadas. Né? Nós estamos organizando um sindicato, você vê que é um sindicato grande, nós somos muito cobrados, muitas reuniões e sempre nas nossas assembleias, nas reuniões setorizadas, há uma cobrança grande da categoria. Né? E nosso vale. E além disso, né, nós temos também a questão de uma diferença. No governo passado, né, de um ato por um decreto, ele suspendeu o vale alimentação dos servidores do GDF. E logo então ele está suspenso hoje? Não. Isso foi em 95. Ah, pois bem. Nós conseguimos retornar o vale agora em 2002. Então o governo foi e suspendeu, arguindo que não teria verba, né, orçamento para pagar o vale alimentação por servidores. Vivemos uma época difícil dentro do governo do Distrito Federal. E aí como ele não tinha maioria na Câmara Legislativa, ele encaminhou via um decreto suspendendo o vale alimentação dos servidores do governo do Distrito Federal. E aí então ficou suspenso de janeiro de 96 até 2002. E nós buscamos essa questão, exatamente ingressamos com mandado de segurança, porque achamos aquele ato abusivo, né? Porque você sabe muito bem que hoje, para você anular uma lei, tem que ser com uma nova lei. Claro. Né? E aí nós conseguimos essa conquista para os servidores. E aí então ficou esses 60 meses em aberto.
E a Justiça mandou que pagasse, restituísse a volta do Vale Alimentação, que nós tivemos a volta dele em 2002. Mas né? retroativo. E o retroativo, né? da época que foi suspenso, né? De 96 até 2002. Correto. Né? E aí, então, existe também esse passivo que o governo do Distrito Federal tem que resolver com a gente, com os servidores também. Né? Haja vista que já é uma matéria já transitada e julgada, inclusive foi até o Supremo Tribunal, né? E o Supremo garantiu que fosse pago esse retroativo do Vale Alimentação também. Né? Então, existe essa, além do aumento, né? Existe a discussão também do atrasado. Nós estamos falando sobre plano de saúde, sobre Vale Alimentação, mas e o salário do servidor hoje? Como é que está? Olha, como eu coloquei no início, nós conseguimos reparar, né, conseguimos dar um incremento bom, né, a nível de campanha salarial. Hoje agora, é equiparado ao valor da esfera federal ou não? Hoje, eu não sei como eu não estou acompanhando a nível federal, mas o salário a gente tem conquistados, né, igual eu coloquei, nós conseguimos uma tabela vertical melhor para o servidor, né, conseguimos valorizar mais a questão salarial. Só que também algumas áreas precisam ser reparadas. A média hoje seria de quanto, Ibrahim? Hoje é R$ 1.500, né? E essas áreas que precisam ser reparadas quais são? Porque tem uma discussão das nossas pautas sobre a questão do benefício das 40 horas. Uhum. Nós conseguimos encaminhar um projeto, que também teve a ajuda do deputado, né, na questão de dar conquistar para o servidor a jornada de 40 horas semanais. E isso representa, nada, 33% de aumento. Né? Porque você tem um servidor com a jornada de 30 horas, uhum. né? Você passa para 40, então já automaticamente você consegue aí um incremento melhor no contra-cheque dele. Só que, a instante, não foi concedido isso aí para os aposentados. Uhum. Então, há uma reclamação muito grande lá no nosso sindicato, né, de que eles também querem, né, essa tabela das 40 horas. Né, e a gente está tentando, junto com convencer o governo de que queria também o benefício estender também para os aposentados. Muito bem. Muito obrigada por sua entrevista. Contamos com você aqui outras vezes e boa sorte na luta aí. A gente só tem a agradecer mesmo pelo espaço, né? Para a gente realmente é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês abrirem esse espaço para a gente, né? E o dia que precisar a gente está lá, né, com certeza vamos atrás. Tá bom? Obrigada. Eu acabei de conversar com o Ibrahim Youssef. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Governo do Distrito Federal. Participe do nosso programa. O nosso e-mail é tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá. Olá, o nosso programa hoje, o tema é Mídia e Política. Nós vamos conversar com a professora Flávia Biroli, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, e ela vai explicar o que vem a ser essa relação que hoje é muito estreita. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Nós vamos falar sobre mídia e política. A senhora que é uma especialista e tem um trabalho longo até pegando algumas crises políticas brasileiras, 55, 64. Vamos fazer um balanço de toda essa história. Hoje, no Brasil, em Brasília, no mundo até, como é que é a relação imprensa e política? Vamos lá. A gente pode até começar de algo que é bastante primário, vamos dizer, né? Que é o fato de que nós temos acesso às coisas, e em especial à política, de uma maneira mediatizada ou midiatizada nos dias de hoje, né? Então, toda a simbolização, e isso não é algo teórico, isso é prático, quer dizer, quais os temas para os quais nós damos importância,
Quais as pessoas que aos nossos olhos parecem relevantes no campo político? Quais as questões que nos parecem, vamos dizer, mais prementes num dado momento histórico? Tudo isso está, vamos dizer, na linha mesmo dessas relações entre os meios de comunicação e a política. Existe uma dependência grande entre esses dois setores da sociedade. Vamos dizer o seguinte, que em muitos aspectos hoje, e cada vez mais a partir dos anos 40, 50, hoje de uma maneira muito forte, esses dois campos se sobrepõem. Ao mesmo tempo que os políticos e os temas políticos precisam se projetar, e projetar-se significa projetar-se via televisão, rádio e imprensa. Do outro lado, no campo dos meios de comunicação, não só uma dinâmica própria aos meios exige que se tenham temas cotidianos de discussão, de preferência temas fortes, que chamem a atenção, quanto os próprios jornalistas dependem muito de um contato com essas chamadas fontes do campo político, podem ser os políticos, seus assessores, técnicos dos ministérios e outros, que lhes deem informações que garantam. Veja, isso é interessante. Não só uma boa manchete, mas uma posição para o próprio jornalista em relação aos seus colegas. Isso ele vai ter uma ascendência profissional em relação a tudo isso. Veja bem, então nos dois campos hoje a gente pode dizer que as hierarquias internas, quer dizer, as hierarquias dentro de um partido ou em um governo, assim como as hierarquias, no caso dos profissionais da mídia, elas se cruzam. Para eu ter projeção dentro do meu partido, me interessa ter projeção na mídia. Para eu ter projeção com os meus colegas jornalistas, me interessa ter um contato próximo com determinados políticos. Agora, professora, isso não deixaria que o profissional de imprensa ficasse, vamos dizer assim, comprometido com a verdade? Porque isso é o que muita gente questiona, essa relação da fonte e do profissional, e aí um terceiro que vem, que é o dono do veículo, que também tem uma terceira posição, que normalmente é comercial. Isso não compromete a informação? Kátia, eu tenho uma posição que talvez possa até parecer um pouco radical em relação a isso. Eu não acredito numa contraposição fácil entre verdade ou objetividade no que diz respeito aos meios de comunicação e à política e ilusão, mentira, distorção. A gente tem casos em que a mentira, a distorção, ela é algo deliberado. Então, por exemplo, o silêncio da Rede Globo em relação às campanhas das diretas. Isso é uma distorção deliberada, Só que no trabalho, vamos dizer, cotidiano, dos profissionais de mídia, no modo como as coisas se dão na relação com os políticos, a gente acaba tendo uma série de fatores aí, que influenciam o produto final. Então, vamos dizer assim, que você colocou três coisas, A gente pode pensar assim. Do lado, vertentes, De um lado, a posse dos veículos, quer dizer, o poder financeiro, econômico. De outro, o jornalista, nós podemos pensar de uma maneira até mais assim pequena, com os seus interesses ali cotidianos, de repente crescer profissionalmente, ou até algo às vezes muito pequeno que pode ou não envolver dinheiro, mas também o profissional, que tem valores relacionados à sua profissão, que precisa ser respeitado naquele campo. E num terceiro eixo, políticos ou governos, que é um outro problema bastante complicado, com certos interesses de aparecer de uma certa forma, de conquistar o espaço, mas não apenas o espaço no sentido neutro, mas de uma maneira que lhes favoreça. No caso dos governos. O que a gente pode pensar sobre isso, que eu tendo a achar que é uma maneira bastante interessante de pensar? O que seria mais interessante em termos de democracia, de exercício da democracia, seria que nos meios de comunicação existissem, dentro do possível, o máximo de vertentes, ou o máximo de interpretações, de interesses possíveis, de temas sendo tornados visíveis. Então, ao invés de a gente pensar que é preciso haver, vamos dizer, uma única forma de verdade ou de objetividade aparecendo nos meios de comunicação, a gente pensar que eles se abrissem ao máximo, que se eles se abrissem ao máximo, aos vários interesses ou às várias formas de pensar o que é, por exemplo,
a realidade da sociedade brasileira hoje, nós teríamos uma representação nos meios de comunicação mais democrática dos diversos segmentos sociais. O seu pensamento é saudável que aconteça toda essa relação? Desde que nós não tenhamos, aí é o nosso enorme problema, monopólios que façam com que uma única forma de enxergar as coisas se sobreponha a tantas outras que poderiam estar sendo transmitidas, discutidas. Isso, né? Professora, nós temos hoje um veículo de comunicação no país que domina não só a imprensa, como também de uma forma política efetiva dentro de todo o processo. E isso é, vamos dizer assim, no ponto de vista de algumas pessoas, e isso é interessante, obviamente não pode ser saudável. Como é que fica esta relação da imprensa com o poder e a imprensa sendo o poder? Fica uma coisa meio distorcida. Olha, esse exemplo recente do veículo de que você está falando, que eu vou falar, né? No caso da Rede Globo, ele é interessante não é porque a Rede Globo seja o único veículo em que essas relações ocorrem dessa forma, mas é porque a gente tem exemplos muito interessantes para discutir, né? Recentemente, no caso das eleições presidenciais, a Rede Globo se comportou de uma maneira ótima para nos dar exemplos para discussão, né, no campo da mídia e da política. Então, em vários momentos, ela assumiu para si, né, a ação política, quer dizer, há interesses econômicos, mas a ação também política de constituir, inclusive, alianças em torno de certos nomes. É o que aconteceu em 89 em relação ao Collor. A Globo teve uma posição muito ativa, no sentido de garantir, aí essa é a minha posição, garantir para ela mesma o papel que ela vinha tendo. Quer dizer, garantir a sua influência, o seu poder econômico na sua relação com governos constituídos. Como foi muito escandaloso em 89, né, escandalosa a relação da Globo com a campanha política, o conhecido caso da edição do debate entre Collor e Lula, né? Quando nós chegamos a 94, a Globo se posicionou numa posição supostamente mais neutra. E aí nós tivemos um outro escândalo. Não sei se as pessoas se lembram, né, mas da situação em que Rubens Recupero, que ocupava o lugar de Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, estava no estúdio com Francisco Monforte, né, e aquela conversa foi transmitida e naquela conversa dizia-se justamente da inteligência da Rede Globo ao expor não um candidato, mas o plano real, que estava ligado, claro, ao candidato Fernando Henrique Cardoso de uma maneira muito forte, né? E que, portanto, exporia aquele candidato e, vamos dizer assim, a sua adequação a um próximo governo de uma maneira que teve muito sucesso, realmente, né? Esse incidente não significou muita coisa. Em 98, a Globo foi bastante mais neutra, era uma outra relação, era uma reeleição. Em 2002, nós nos surpreendemos com uma relação extremamente positiva com o candidato do PT. Bom, o que é que está acontecendo? A Globo não tem mais uma posição política definida. Bom, do meu ponto de vista, é uma estratégia, mas é uma estratégia de conservação, de autoconservação. De autoconservação do seu próprio lugar nessa relação com a política e com os fundos públicos. A gente não pode esquecer que relação com a política significa relação em termos de influência e de influência sobre fundos públicos. E de sobrevivência em termos comerciais. Sobrevivência em termos comerciais, sobrevivência em termos, vamos dizer, de um papel ativo de influência, inclusive sobre os próprios governos, sobre os rumos do país. Então, você tem a sobrevivência no sentido econômico e você tem uma sobrevivência no sentido simbólico, mas que é muito prático, né? Que é a sua capacidade de ser um sujeito que influencia efetivamente, cotidianamente. O que as pessoas pensam não é só sobre um governo, não, mas é sobre o que é a própria política. A Globo faz isso o tempo todo, Existe uma manipulação de informação muito grande quando se detém esse tipo de poder, não é, professora? Olha, existe a possibilidade de manipular as informações que se tem, mas, antes de tudo, a possibilidade que um grupo como a Globo, outros conglomerados aí de meios de comunicação pelo mundo tem, é de selecionar
quais são, afinal, os aspectos da realidade, e no caso da realidade política, isso é muito forte, que se tornarão visíveis para as pessoas. Isso é radical. Quer dizer, tem coisas que podem passar a existir para mim apenas na medida em que eu as vejo televisionadas. Perfeito. Isso é muito radical, né? Quer dizer, antes até de eu dar uma ênfase positiva ou negativa para algo, distorcer ou manter aquilo como, vamos dizer, uma reprodução objetiva do que ocorreu, antes até existe um processo de seleção que permite que algumas coisas sejam vistas como parte do momento, da realidade daquele momento, e outras fiquem simplesmente à margem, né? Vamos tocar num assunto, professora, que veio à tona novamente, recentemente, que é a questão da ditadura, dos arquivos da ditadura. Houve um boom, 2, 3 dias, talvez uma semana no máximo, e depois esse assunto caiu e nunca mais se falou sobre isso. Isso é uma manipulação de informação de poderes públicos, de imprensa. Como é que fica essa relação? Como é que a senhora que tem trabalhos voltados para esse tipo de conduta e de períodos da nossa história, como é que a senhora vê essa questão? Kátia, eu vou antes fazer uma correlação entre o momento em que a gente vive hoje, né, e os períodos ditatoriais em que os meios de comunicação são controlados mais de perto. É interessante a gente pensar que a censura, ela existe não apenas como uma repressão ao que pode ser dito. O controle, digamos, ele existe também influenciando, fazendo com que os meios de comunicação deem ênfase a algumas coisas em detrimento de outras. Mas nos momentos ditatoriais, nos momentos em que esse controle realmente existe de uma maneira muito forte, chama muita atenção aquilo que não pode ser dito. Hoje, supostamente, tudo pode ser dito. Nós vivemos numa democracia em que tudo supostamente pode ser dito. Isso traz à tona uma dinâmica um pouco diferente da dos períodos ditatoriais. Não dizer pode ser arriscado. Então, vamos dizer e esgotar o assunto rapidamente, evitando debates que tragam à tona, a polêmica real, efetiva. Então, arquivos da ditadura significam, vou dizer isso claramente, pessoas, nomes que ainda estão circulando e que não seria interessante. Nós não fizemos o que a Argentina fez. A Argentina tirou da Casa Rosada os retratos dos militares. Isso é simbólico, né? Nós não. As pessoas estão aí. Então, trazer à tona os arquivos significa trazer à tona as relações. Quer dizer, a gente hoje trabalha com o período ditatorial recente de uma maneira muito maniqueísta. Então, os militares e os civis que lutaram pela democratização. Bom, a realidade não foi essa. Então, na medida em que essas relações vêm à tona nomes, pessoas, ações, e vêm à tona também relações com os próprios meios de comunicação que estão divulgando esse tema. E que também estão envolvidos em todo esse processo. Quer dizer, nós não temos... essa interpretação recente do período ditatorial, ela é muito nociva. Ela esconde que a violência do processo ditatorial foi algo muito mais forte e difuso, e talvez forte porque difuso. Nós não contamos a violência, não podemos medir a violência do período ditatorial pelo número de mortes que se teve. Nós podemos medir essa violência pelo número de mortes, mas também por todos os efeitos que ela teve na condução do próprio país, na confirmação das desigualdades sociais existentes, na afirmação e reafirmação de algumas pessoas como condutoras de todo o processo. Então, abrir arquivos não significa lidar com o passado, significa lidar com o presente. É aí que o negócio fica complicado. Agora, já que nós estamos falando em imprensa, em divulgação, como é que a senhora pode classificar as TVs legislativas que hoje têm um papel e um processo muito importante dentro de todo o contexto social, já que elas têm um pouco mais de liberdade, não estão presas comercialmente a nenhum tipo de segmento. São TVs legislativas dentro de um processo democrático, onde vários segmentos estão representados. Como é que a senhora vê essa questão? Bom, em primeiro lugar, acho super importante que elas existam, e que deem às pessoas essa chance, essa possibilidade de ter acesso
a discursos, a trâmites, a processos de tomada de decisão, que seriam, vamos dizer, muito mais filtrados e selecionados se o acesso fosse somente por meio da mídia privada, né? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho interessante é que se a gente pensar que os meios de comunicação, eles têm uma capacidade de representar a realidade, né? De torná-la visível, tornar visível essas casas legislativas é tornar mais aberto o próprio processo representativo no campo da política. Quer dizer, os meios de comunicação representam no sentido de tornar visíveis demandas, questões, temas. As casas legislativas representam no sentido, né, institucional da democracia. Quer dizer, há ali pessoas eleitas que podem estar defendendo teses específicas, questões específicas. Tornar isso visível significa tornar a dinâmica representativa algo também mais aberto, mais exposto, né? Acho que esse é o ponto principal. Bom, professora, eu agradeço a participação no nosso programa. Espero contar com sua presença outras vezes no programa Primeiro Plano. Certo, muito obrigada. Eu acabei de conversar com a professora Flávia Biroli, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Se você quer participar do nosso programa, aí vai o nosso e-mail, tvdistrital@cl.df.gov.br. Eu espero você no próximo programa. Tchau!